Então, eu penso que já podemos começar, não é? Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós temos aqui uma conversa bastante florida, com um visual assim, bastante diferente do que atualmente costumamos ver aqui na folha de sala. Portanto, há uns meses atrás, quando conversei com a Margarida Portela, no estúdio, está aqui, sabe que esses óculos são para mim pequenininhos, está aqui. Convidei particularmente a Margarida Portela e como sempre na reunião, porque achei que o trabalho deles era um trabalho muito interessante e que merecia, e tem, eu penso que tem muita divulgação, mas merecia também, pela parte do arquivo, uma divulgação, visto que não sei se estou a cometer alguma inconfidência ou se estou a dizer qualquer coisa de mal. Se estiver errado ou equivocado, corrija-me. Visto que a Margarida consulta sempre os nossos documentos no arquivo, tem esse hábito maravilhoso, não é? Tem esse hábito de pesquisar a nossa documentação e na altura disse-me que muita da reconstrução que eu tinha feito, da vegetação, enfim, essa parte ambiental e ecológica tinha que ver também com consultas que tinha feito, não é? Dos nossos documentos, que vinha fazendo habitualmente nos nossos documentos. O que é muito importante é ver essa interdisciplinaridade entre áreas científicas, né? Neste caso aqui a área ambiental e a área da documentação e dos arquivos. Portanto, as conversas, né, digamos assim, como vamos assistir hoje, seriam então sobre esse tema que tem aqui no campo, a bioreserva da Senhora da Alegria, uma natureza com história. E nós temos conosco o Pedro Gomes por um lado e a Margarida Portela por outro. Temos aqui ambos os currículos, não é? O currículo é concreto, não é? E nós vemos pelos cursos que a Margarida e o Pedro frequentaram, não só por terem frequentado cursos, mas os cursos são um indicador, mas não respondem, não é? A todas as indicações, naturalmente, sobre a situação, digamos assim, biográfica das pessoas, mas temos aqui uma indicação muito clara das áreas com as quais eles contactam. E penso que vai ser um momento até muito interessante mostrarem um projeto associado à Meu Voz, né? Mostrarem esse projeto que eles têm, e é uma abertura que eu acho muito importante que se faça, até por questões mesmo que nós temos trabalhado essa interconexão e essa interdisciplinaridade entre as várias áreas. Tenho a palavra ao Pedro e a Margarida. Nós vamos começar aqui com um pequeno vídeo. Na freguesia de Almalaguês, a 15 km de Coimbra, encontramos a Bioreserva Senhora da Alegria, propriedade da Mil Voz e um autêntico santuário natural. É um pequeno oásis com 2 hectares numa região dominada por extensas monoculturas florestais. No cume, encontra-se a capela que dá o nome a esta encosta. O caminho da antiga Romaria, que a tinha como destino e atravessa a atual bioreserva, pode ainda ser trilhado graças aos esforços da Mil Voz na sua recuperação. A floresta nativa da bioreserva, de influência mediterrânica e atlântica, é extraordinariamente rica em biodiversidade e dispõe-se ao longo da encosta em diferentes patamares. À entrada, no topo da encosta, um antigo eucaliptal está a ser restaurado para se conservar o matagal mediterrâneo com medronheiros e sobreiros e assim se assegurar a sucessão ecológica. À medida que descemos, o ambiente torna-se mais sombrio e úmido. Encontramos aqui o bosque mediterrâneo, formado por loureiros, folhados e adernos. Prosseguindo em direção ao Ribeiro dos Pelomos, deparamo-nos com a joia da bioreserva, o bosque de folhosas com carvalhos alvarinhos, castanheiros, olmos, ulmeiros, salgueiros brancos e aveleiras. Cada estação tem por aqui os seus ritmos e encantos. Na primavera, o despontar da vida ganha especial relevo. É enunciada pelas bonitas prímulas, que disputam com o selo de Salomão as áreas de clareiras, pintando o subbosque em tons de verde e branco.
Os verdes claros resplandecentes das copas renovadas e os raios de sol que as penetram criam um ambiente verdadeiramente mágico. Os diferentes sons das aves denunciam a diversidade da avifauna presente. São mais de 70 as espécies de aves, entre residentes e migratórias. O som cristalino da água permanente do ribeiro junta-se à restante sinfonia. Nas suas margens, os frutos das aveleiras atraem o curioso esquilo vermelho. Esta biorreserva é um importante espaço de refúgio para diferentes mamíferos, como as notívagas e solitárias londra e gineta, ou os peculiares texugo e doninha. Os grandes mamíferos também encontram aqui alimento em abundância, como o discreto corso ou o impressionante veado, o maior cervídeo da Península Ibérica. Nos céus, é fácil observar as aves de rapina que sobrevoam a floresta em busca de alimento ou de refúgio. Nos recantos mais úmidos escondem-se sapos, rãs, salamandras e tritões. Escondidos no subbosque estão alguns endemismos ibéricos, como as esporas bravas ou o campano lalata, espécie rara e classificada como vulnerável. Esta reserva é um exemplo singular de cidadania. Parte das atividades aqui desenvolvidas contam com a ajuda de um grupo de voluntários que está a crescer. Desde a sua constituição, foi iniciado todo um trabalho de gestão e conservação, com a recuperação ecológica de zonas degradadas, o restauro do coberto vegetal e da galeria ripícola e a monitorização da biodiversidade. Os objetivos passam por consolidar esta microrreserva como um ativo bem conservado e protegido de ameaças. Assim, poderá assegurar serviços ambientais fundamentais e fornecer outras mais-valias importantes através das suas vocações formativa, educativa, recreativa, interpretativa e como vetor de identidade. Esta biorreserva é uma iniciativa cidadã e seguramente um exemplo para que outras iniciativas similares possam acontecer noutros territórios, para benefício de todos, cidadãos, comunidades e natureza. Pronto, este foi um pequeno vídeo sobre aquilo que é a missão original, na verdade, da Milvoz, que é a preservação e a conservação da natureza. Nós temos uma equipa muito vasta de biólogos que nos dedicamos ao início, essencialmente, à área da ecologia, à recuperação, proteção e conservação ambiental. E daí, a Milvoz, neste momento, é uma associação, é uma organização não governamental, já temos esse estatuto, uma organização não governamental para o ambiente, em que nos dedicamos a proteger e a conservar tanto o património natural como o património cultural associado a este património natural. Muitas vezes há separação nestes dois mundos, mas na verdade a cultura evoluiu com a natureza e a natureza acabou por evoluir com a cultura. E nós estamos aqui a tentar reconectar estas duas áreas até um pouco. Temos a nossa origem em 2019, estamos aqui sediados em Coimbra, somos essencialmente uma associação em regime de voluntariado, que nos dedicamos a conservar pequenos espaços. E desses pequenos espaços, os que conseguimos adquirir para a associação, formamos aquilo que chamamos uma rede de biorreservas. A Senhora da Alegria foi a nossa primeira biorreserva. Logo mal criámos a associação, adquirimos este espaço. Por felicidade, acabamos depois por descobrir que é um espaço importantíssimo, não só do ponto de vista biológico. Eu vou usar aqui alguns termos de biólogo, peço desculpa. Depois, no fim, se tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para perguntar. Porque nós viemos deste mundo da parte da ciência do ambiente e só agora nos estamos a começar a cruzar e a emergir aqui no mundo da história. A biorreserva, deste ponto de vista, sempre foi muito peculiar, porque é basicamente uma pérola intemporal daquilo que é a floresta real, a floresta nativa de Portugal. É completamente distinta de toda a envolvente, e já vamos perceber porquê, e neste momento funciona como uma ilha de biodiversidade para todas as espécies da envolvência, principalmente da fauna, dos animais, que encontram ali um refúgio
natural que ainda podem usar e do qual habitam. O que a torna funcionar aqui quase como um sistema de ilha, em que torna o único sítio onde eles podem recorrer, e então os níveis de biodiversidade são extremamente elevados. Isto porque é que ela é tão diferente? Por vários fatores, que nós chamamos de fatores edafoclimáticos. O primeiro é por causa do tipo de solo. É uma zona entre vales, é uma elevação entre outros dois vales, onde há uma convergência dos tipos de solo, ou seja, temos espécies de um tipo de solo e temos espécies de outro tipo de solo. É uma zona que está em cima de diversas falhas geológicas, o que aumenta o seu relevo, e o aumento deste relevo é tão intenso que depois acaba por ter influências noutras áreas. Não só pelo acesso e da floresta, o acesso é tão difícil ter ficado ali resguardado, apesar de já ter havido ali agricultura, já falaremos mais à frente disso, como o relevo é tão intenso e o vale é tão profundo, é o suficiente para reter umidade vinda do clima oceânico, do que nós chamamos de clima atlântico, e que permitiu algumas bolsas de floresta muito antigas manterem-se ali. Muito antigas em termos de idade espacial, também já vos explico isso se calhar um pouco melhor. E este conjunto de influências todas torna este local não só super diverso a nível de habitat, como a nível de espécies e tudo mais. Só para dar aqui uma pequena introdução, porque isto, quando nós falamos de habitats e disto da recuperação ecológica, eles nem todos são iguais, nem todos estão aqui ao mesmo tempo. Portanto, nós que trabalhamos com a recuperação do local, com a recuperação da envolvente, às vezes temos dificuldades em perceber o que é que lá estava primeiro, o que é que merece ser recuperado, o que é que não merece. E às vezes este puzzle temporal ajuda-nos a perceber porque é que aquela floresta ali está, porque é que é aquela e não é outra. As primeiras florestas surgiram já há bastantes milhões de anos, há cerca de 400 milhões de anos, e eram florestas completamente fora da definição que nós temos do que é uma floresta hoje em dia. Eram florestas, pensem em florestas num relvado gigante de vários metros em que só existiam ervas. Pronto, era completamente diferente e era até um pouco difícil de conceber. Depois começam a surgir os primeiros fetos, que já são plantas mais vasculares, mais evoluídas, e uma curiosidade, este pequeno feto que ali vem, pequeno porque ele está agora a começar a aparecer nas edições do Ribeiro, esta espécie surgiu há cerca de 200 milhões de anos. É uma espécie que hoje em dia se encontra em Portugal e é aquilo que nós chamamos de fósseis vivos. Portanto, até na natureza existe esta procura de irmos descobrir até às vezes qual é que é a espécie mais antiga, porque quase em termos de fazer uma diferenciação espacial de como é que isto tudo evoluiu. E o feto real é uma espécie, inclusive, que nós estamos a tentar recuperar mais e dispersá-la mais, porque nós não queremos ser os responsáveis por desaparecer como uma espécie, já cá está há 200 milhões de anos, ficava-nos muito mal. E depois começam a surgir, mas isto já mais recentemente, começam a surgir as florestas que nós já estamos habituados. Vocês certamente já ouviram falar na floresta Laurisilva. A floresta Laurisilva surgiu há cerca de 15 milhões de anos, antes da última época glaciar, e nós em Portugal continental ainda temos bastantes resquícios que se salvaguardam precisamente em sítios como a Senhora da Alegria. Sítios super elevados, onde não houve perturbação, onde existe este clima úmido. Lá está evidenciado pelos loureiros. O loureiro para nós é quase uma espécie comum em Portugal, mas ela na verdade é uma espécie que já tem cerca de 15 milhões de anos. A próxima vez que virem um loureiro, pensem que é provavelmente a espécie mais antiga que já tiveram possibilidade de ver, até nos ajuda a olhar para as espécies de outra forma. Depois começam a surgir aquelas espécies mais icónicas de Portugal, da floresta mediterrânica, isto há cerca de 4 milhões de anos, os sobreiros, as azinheiras, as gilbardeiras, todas aquelas espécies de climas mais secos e que estão mais ligadas a regimes de incêndios. E depois, finalmente, há cerca de 2 milhões de anos, começam a surgir aqueles que são os carvalhais frondosos, que hoje em dia existem a partir da nossa região para norte. E é o carvalhal essencial, esta floresta de folhosas que apareceu no vídeo, é resultado desta última grande expansão dos carvalhos, que ocorreu até há cerca de 10 mil anos atrás. Porquê há 10 mil anos? A Margarida irá falar disso mais à frente. Foi quando começou a haver uma intervenção mais da espécie humana, uma intervenção maior, uma modificação maior na paisagem. É nesta modificação da paisagem que nós queremos tentar perceber, então, onde é que o homem, ao longo destes séculos todos, o quão contribuiu ali para a Senhora da Alegria, para a mudança atual que nós conseguimos observar. Nós vemos algumas mudanças no espaço, claro.
é uma área ali envolvente da biorreserva, uma área que já deve estar em abandono há cerca de 30, 40 anos, e apesar de lá haver, claro, árvores muito mais antigas do que isso, e vegetação muito mais antiga, foram os últimos tempos em que houve um aproveitamento agrícola, por assim dizer, mais intensivo do local e que deixa hoje em dia nos seus vestígios. Desde a criação de açudes para a rega, a criação de levadas para a condução da água, a criação de socalcos para suster a terra, para permitir a agricultura. Tudo isso são infraestruturas que ficaram destes tempos, não lhe quero chamar antigos, porque são relativamente recentes, mas para nós já são antigos, porque hoje em dia chegamos lá e é quase impossível perceber como é que havia agricultura naquela encosta tão íngreme, tão inclinada. Então levanta-nos certas questões do, ok, isto foi ocupado, até onde é que conseguimos ir para perceber quando é que começou esta ocupação do território e se isto nos ajuda, de certa forma, a compreender as mudanças da paisagem. Uma das nossas primeiras fontes de conhecimento do local foi, neste caso, deve ser a última pessoa que ainda faz agricultura ali na região da Senhora da Alegria, o Sr. Belmiro, que é a nossa fonte de conhecimento e a nossa fonte de ligação a este património e que tanta informação nos tem transmitido acerca de como é que isto evoluiu, pelo menos no seu tempo de vida. Apesar de ter um ar jovial, também já não é assim tão jovem, tem muito conhecimento de como é que isto evoluiu, que nos tem ajudado a perceber as dinâmicas de certa floração e certa vegetação na paisagem. Isto para os anos mais recentes. Depois tivemos o fortuito de sermos convidados a um projeto que está a acontecer na aldeia de Almalaguês e na aldeia de Torre Vera, que é o projeto das aldeias de Portugal, que estão a recuperar, não é a palavra certa, mas estão a redinamizar e a recuperar o valor ligado a certas atividades culturais muito identitárias ali, daquele espaço bem ao lado da biorreserva, coisas que nós não fazíamos ideia. Portanto, foi um salto ainda mais para trás no tempo e que nos transmite como é que era a paisagem, ou como é que poderia ser a paisagem para o usufruto das culturas que ficaram, nomeadamente a tecelagem ali do linho. Nós, como eu disse há bocado, somos biólogos, isto já cai, apesar de termos o interesse, eu sou um apaixonado por história, o meu conhecimento é muito limitado e muitas vezes nem sei onde é que é ir procurar informação para saber mais e descobrir mais, e é aí que entrou. Tivemos também a sorte de a Margarida aparecer numa das nossas atividades, um dia lá em Almalaguês, na biorreserva, e a Margarida é historiadora, é doutorada em História da Arte, e ela voluntariou-se junto a Milvoz para nos ajudar a fazer esta colheita de informação e de vermos até que certo ponto não conseguíamos até criar uma timeline, uma linha cronológica de o que é que se passou ali no espaço da biorreserva. Que é um espaço do ponto de vista cultural também muito importante, é onde está a Romaria, toda a encosta tem o nome da capela, portanto é um local que tem já uma certa importância, pelo menos a nível local, de importância cultural. E nós queremos recuperar também esta importância, queremos já redinamizar, porque, mais uma vez digo, para nós não há natureza sem cultura e não há cultura sem natureza. Tentamos trabalhar nas duas áreas. E a Margarida, então, tem feito um levantamento já extensivo e vai aqui mencionar algumas das coisas que já foi redescobrindo acerca do local. E antes de continuar, uma breve referência que este trabalho está em contínua evolução, portanto, vão ser apresentados apenas alguns exemplos, muito poucos na vastidão que existe e que certeza que ainda irá existir. É um projeto para continuar, mas pelo menos nos próximos 4 anos é para continuar. E por isso não há muito se colocarem questões sobre determinados documentos, enfim, são apenas alguns exemplos. E efetivamente, também um agradecimento desde já aqui ao arquivo da Universidade de Coimbra, na doutora Cristina Freitas, por nos acolher e dar os parabéns por todos os funcionários por terem preservado documentos aqui, que, a partir de um documento podemos às vezes fazer muitas ligações e muitos estudos interdisciplinares para diferentes fins. Isso é algo importante. Obrigada. As primeiras provações de que há registro
não aqui no arquivo, mas as primeiras ocupações de ser humano no arquivo começam logo no Neolítico, quando foram feitas algumas escavações arqueológicas no contexto de uma construção de uma autoestrada, como já é sabido em Portugal, corrente, infelizmente, e foram realmente encontrados alguns materiais, quer estruturas, quer de combustão, quer de cabanas, através dos buracos de poste, e de tipologia bastante diversa. Estas imagens são apenas alguns exemplos. A parte do Neolítico antigo é importante para este contexto da bioreserva e aqui no centro de Portugal, porque é uma das datações mais antigas para se perceber a dinâmica nesta altura do Neolítico, no momento do Neolítico, final, inicial, médio e antigo. No entanto, hoje já não podemos ver nada disto. E não sabemos também onde estão os materiais. Ainda não se conseguiu chegar lá. A casa da imagem que temos ali, com os buracos de poste, uma cabana de plano subretangular, já é do final do Neolítico e foi também uma descoberta que revela a importância do sítio, porque é uma novidade para ele. Normalmente são mais tardias. Aqui foi só dado, porque não há uma documentação que existe no arquivo, portanto eu só dei alguns tópicos, porque desde o Neolítico inicial, ou melhor, a partir do Neolítico inicial, que esta área toda tem sido sempre povoada e há vestígios materiais dessa ocupação. Este exemplo também temos aqui do bronze final. Esta imagem que vemos à nossa esquerda não é a taça que foi encontrada, é apenas uma simulação feita de um estudo, como seria aquilo que foi encontrado, que já vemos no meio. São típicas, essas taças para esta época são comuns. Passamos agora para um exemplo da Idade do Ferro, que normalmente está associada, as pessoas conhecem melhor, dos fenícios, e as datas que aqui colocamos é apenas entradas deles na Península Ibérica, mas aqui para a bacia do Mondego, depois a entrada mais para o interior foi após os finais do século VII, antes da Era Comum. A presença aqui desta cultura era sobretudo do âmbito comercial, aqui baixo toda a bacia do Mondego é enorme, é muito vasto, e a bioreserva, esta zona de Almolaguês, fica precisamente uma zona muito próxima, hoje nos parece muito distante, mas na altura fazia parte da bacia e era por via comercial. O típico das construções era realmente um rasto, e agora a curiosidade é que, vamos ver nos slides a seguir, mas antes disso, desculpem, o aumento da desflorestação não começa só aqui, começa já no Neolítico, quando o ser humano precisava realmente na transição do coletor-caçador para a produção dos meios de subsistência, começaram a haver queimadas, o aumento das queimadas, e portanto a floresta, que nós podemos dizer, ainda existe floresta muito antiga. Temos que ter noção de que o ser humano precisava de terrenos para e queria procurar fertilizar também e usava essas queimadas. Por isso é que se vamos encontrar também alguns carvões, carvalhos, por exemplo, espécies que ainda não são conhecidas, e quando é nesta época, como há um aumento da procura de ferramentas de ferro, que depois aumenta com os romanos, a parte do carvão vegetal realmente era necessária para fazer essa fundição, mais uma vez um acréscimo da diminuição da floresta. Agora, algumas referências vão ser dadas 4 exemplos de referências ao crasto, nomeadamente do século XVII, XVIII e XIX, foi uma escolha destas épocas. Não vamos apresentar aqui documentação para a Idade Média, como irão ver, está no Topo do Tombo, em Lisboa. Portanto, não vou incluir. E esta documentação são apenas 4 exemplos de como realmente existe, não só a nível local, das pessoas referem. Sim, aqui havia um crasto. Ouvimos assim, esses títulos que são importantes.
E será que existia na documentação? Sim, existem alguns exemplos. Temos, por exemplo, este 1629, em que é referido o casal da Barreira, chama de Crasto. Não vou entrar em detalhes agora mais específicos do que é o casal da Barreira, onde é que é a zona de Barreira, isso ficará depois posterior, quer no trabalho, quer em visitas ao local. A Terra de Pão, que hoje já não tem oliveiras, pela Beira do Sul, parte com estrada, vai para a Nossa Senhora da Alegria, que antigamente se chamava Lutões. Também ficamos a saber qual foi o tempo em que se passou, ou uma aproximação do tempo em que se passou de uma situação para outra. E depois temos as referências aqui aos trabalhos, aos tombos que estão aqui no arquivo. Um outro exemplo, já do século XVIII, um casal de vinhas e matos e árvores. Há situações em que aparecem quais são as espécies das árvores, outras situações em que é generalizado. A referência, só aqui atrás, a única referência até o momento que encontramos ao atual ribeiro conhecido de Polomos é o ribeiro que vem do Juncal. Hoje é conhecido por zona dos Juncais. Depois adiante vamos saber mais um bocadinho sobre isto. A referência também já para século XIX, o casal do Crasto, também é importante aqui perceber que o casal do Crasto tem constituído várias propriedades na zona, e quando nós associamos atualmente Bioreserva, Almalaguês, na realidade, na documentação, é sempre associado a Regalinhas, que é uma população um bocadinho mais a sul, e fica também muito próximo. É composto de terras e vinhas, podes passar. Para a época romana, fala-se, realmente houve no século, já no século XXI, ou no século XX, houve algumas, para não estar a dizer, não deve ser, foi no século XX ainda, foi feito um levantamento de algumas povoações do Baixo de Mondego, com povoações romanas. Nessa altura, e mesmo pela comunidade ainda do local, fala-se de materiais de construção da época romana. Mas ainda não vimos nenhuns, não sabemos o que há, o que não há, visualmente. O exemplo que temos aqui à esquerda é uma das sobreviventes, só estou uma e meia, da necrópole do já tardo-romano, suevo-visigótica, tinha 15 sepulturas, que eram escavadas na rocha. Mais uma vez, desapareceram da volta ao estrago. Os árabes, quando estiveram aqui, estas datas são referentes a essa vigência toda destas culturas que aqui estão, no máximo, não só a vinha expandiu, já vinha dos romanos, mas em relação, quando eles estiveram cá, não só trouxeram culturas novas, como, por exemplo, o pessegueiro, ou oliveira. O exemplo da imagem que temos no meio é de um lagar que ainda existe já em ruínas, ali junto da Bielsa. Só um ponto de referência. Como forma muito, porque é muito tempo, é uma cronologia imensa, só para resumir assim de forma muito, muito breve, que a ocupação realmente veio desde o Neolítico inicial e continuou. E quem é que esteve a ocupar este território até depois de estarem cá em definitivo os cristãos nesta zona que estamos a Bielsa. Agora sim, passamos então para a época moderna, que é a época da Idade Média, é com a Turquia. A famosa Ribeira dos Colonos, que sempre foi algo como quem é historiador sabe muito bem, a curiosidade do bichinho que está ali de Colonos, mas de onde vem este nome? O que é que significa? E qual é o contexto de tudo isto? Eu achei muito engraçado porque quando se trabalha depois com biólogos que não têm esta curiosidade, eu disse, mas porquê? Sei lá, isto não é possível trabalhar no terreno. Estão as minhas intervenções são assim um bocadinho. Isto é possível não terem curiosidade, não é? E eu logo procurar. Então foi o que fiz. Então, para mim, é assim algo muito delicioso eu ter encontrado, assim, finalmente já percebi, não veio. Mas ainda não há muita coisa para encontrar. Então, a referência até o momento, lá está, o estudo eu só comecei em junho do ano passado, finais de junho, e quem trabalha nesta área de investigação sabe que isto mesmo trabalhando todos os dias, isto de forma voluntária, todos os dias com isto,
demora, é um processo muito longo. E há muitas pontas, muitas que ir buscar. Portanto, até o momento, século XV, e nem é uma documentação que está aqui na questão do Topo do Tombo, é da Ribeira, portanto, era referente a um aforamento de águas, desde onde se chamam os planos. Mas aqui já, e isto é importante referir, no arquivo, eu já tinha encontrado este documento, já o tinha lido, eu tenho trabalhado na área de investigação história da arte, arquitetura, arquitetura, sobretudo do século XIX, às vezes via até século XVIII, até no século XVII, então quando há alguns documentos que ficam assim, vão ficando ali, até eu me ir habituando à letra de estar habituado. Então, no século XVII, como não trabalhava tanto, a primeira vez que eu vi isto, eu não consigo distinguir aqui muitas coisas. Então, deixei de lado. Quando fiz o curso de poligrafia, que agora também vai na semana, se não me engano, eu fiquei assim, finalmente olhei e vi logo tudo. Sim, ótimo, porque já mais uma referência para isto. Agora, o que é que se trata isto? Porquê é que isto é importante? Estes planos eram nomes dados a pequenos tanques em pedra, onde se colocava um dos processos, uma das fases do processo de cortamento das peles, e que depois usavam as cascas das árvores dos carvalhos para atingir. Atualmente ainda não encontramos registros desses tanques. O facto é que hoje a população refere na medicina biomídica que os colonos eram o que nós chamamos os socalcos para fazer a agricultura. Isto ainda está em pesquisa, há algumas teorias, mas são exemplos de mais documentação sobre o tipo de vegetação que se encontrava, o tipo de uso do solo, nomeadamente século XV, século XVI, vinhas, no Val dos Barrancos. A zona do Val dos Barrancos é a zona onde está a Belzerra, nas mediações, que era nascente, que era poente, as proximidades mesmo, proximidades. Um pedaço de mato, a Val de Barracas para vinha, isto também é importante, porque nos dá, nesta época, o que havia e qual era o solo, né? Podíamos ter assim. Depois, numa linha de continuidade, quando estiver junto, vamos montar o puzzle, vamos ver o que é que dá. Novamente, são documentos também que existem aqui. Em relação à capela que aqui está e que dá o nome à bioreserva, mais uma vez também uma bichinha de curiosidade, dizem que é do século XVII, isso não faz sentido, não faz sentido. Por exemplo, o posicionamento, a orientação que era obrigatória canónica, tinha que alinhar com a cabeceira nascente, portanto tinha que ser mais antiga. Algumas imagens que estão também no interior, em pedra, que também são do século XVII, mas enfim, podia-se questionar, talvez não sejam daqui, tenham sido trazidas. Então vamos à estrutura que existe. E realmente essas referências ao castro, ou crasto, e essa persistência do antigo assentamento eremítico, há documentação ainda variada aqui no arquivo que refere a ermida, ou que fala também da ermitão, isto também era comum. O assentamento tinha esse aproveitamento, mas na época românica, que era uma espécie de vamos sacralizar este espaço. Este espaço era, que eu vou dizer assim só, era de uma cultura que não era cristã, nós agora vamos sacralizar isto. E era muito típico, não foi por acaso o que aconteceu, até é curioso, mas era típico também existirem estes espaços sacros nos topos, e muitas vezes era associado ao deus, dizem lusitano, que era um indivíduo bélico, que muitas vezes passava para Miguel, neste caso foi para a Alegria. Aí ainda não cheguei, ainda não consegui descrever essa parte. E isto estava associado aos bons ares, a alguém que dava saúde. As pessoas atribuíam, vamos para o topo, é um deus que nos dá saúde. Nós sabemos que hoje não é isso, mas é um motivo, não é? E daí a importância também de colocar no topo, que foi associado aos assentamentos no crasto anterior. As referências que aparecem até ao momento têm um contrato, claro que isto é um processo, remetem ainda antes de 1634. Esta imagem que temos aqui é no púlpito, que tem uma referência a quem
lá está dito que foi feito em 1634, nós sabemos que não foi assim, e é dito que foi Teodósio de Abreu, da documentação não original, portanto, em bibliografia atual, é apontado como pai. Ora, o que acontece é que ele era casado, era de Vera, que é um dos também almolaguês, e obviamente era só muito grande a população, tinha 4 filhos, pelo menos, os que encontrei. O primeiro é este Vicente, de 1628, e em documentação alguma que foi, procurei se era padre, se não era, formação, tudo mais, não há. Portanto, não era padre. Até ao momento, não há nada que prove que seja padre. Mas isto também era típico haver pessoas que doavam e que faziam essa construção, e eles até eram sepultados no próprio lugar. Mais uma vez, aqui há também documentação de cá, é sempre. Outros exemplos que também podemos retirar para o espaço. Sabemos que existiam castanheiros ao ponto de ser considerado um soto, portanto era uma obra. Era castanha para produção, por isso era soto. Também vinha, que hoje também encontramos vinho, ainda encontramos alguns registros de alguns castanheiros, sotos, infelizmente já não. O tombo dos bens de Sacrogel de São Pedro é este que está aqui à esquerda. Uma referência do século XIX, também de muitas, uma vinha com as suas árvores no sítio de Valdebarrancas. Quando falamos de Valdebarrancas, estamos a falar precisamente do espaço das indicações onde está a Belceira. Com um apontamento muito genérico, só para dar referência das instituições que tiveram terrenos onde hoje é a Belceira e nas suas imediações. São várias, Vida de Coimbra, Cojada São Pedro, Santa Cruz, Colégio São Cristóvão, o próprio mosteiro em Foques, que é, Foques fica poente de Arganil, mas muito próximo. Também tinha aqui terrenos, houve uma determinada época em que era Foques que tinha aqui terrenos e não o mosteiro de Santa Cruz, também a interação entre os dois, e terrenos que confrontavam uns com os outros. E daí que este trabalho também está a ser expandido, está a ser feito um trabalho de 4 bacias hidrográficas, este do Ribeiro de Lomes, Ribeira da Alveira, Ribeira da Morísia, que já ficam na zona da Arganil. Precisamente para integrar e dar um contexto a isto, que é importante perceber como é que as coisas se interagem. A Ordem de Cristo também tinha, a Casa dos Mel também tinha, este era um pouco senhorio útil e não senhorio direto, todos os outros eram senhorios diretos. Depois, Dom João III, temos informação com o seu nome, quando decidiu trazer a Universidade cá para Coimbra, os bens também de alguns daqui destas instituições passaram todos para a Universidade. Com o Colégio da Companhia de Jesus, já quase finais do século XVIII, os bens passaram então também para a Universidade e a Bioreserva foi criada também com a inauguração da Bioreserva. A Biodós foi criada, desculpem, com a criação da Bioreserva da Senhora da Alegria já em 2019. Portanto, são os novos proprietários, não do Estado todo, porque seria imenso, e diga-se passagem que há mais colégios, há mais instituições religiosas que eram detentoras, como o Colégio Santana, Santa Clara, José de Celas, mas já são terrenos um pouquinho mais afastados do Guarda, do Bioreserva, então não são incluídos, porque a condição é imensa. Viveria muitos anos e temos que comunicar um pouquinho. Sim, pronto. Agora entramos em 2019, entra aqui a Milvoz, não é? Não tem ainda o gabarito que muitas destas instituições tiveram, mas pronto, agora entramos, nós estamos a tentar recuperar o que existia naquele local. Este trabalho foi iniciado com o intuito de ver como é que mudou a paisagem, e aí tem sido muito importante os relatos locais. Vocês repararam que ao longo destes documentos são mencionados vinha, olival, soto. Hoje em dia restam os olivais, conseguimos perceber ainda onde são alguns dos olivais,
sobra alguma zona com poucos castanheiros, mas já nada de produção. Portanto, para nós era difícil conceber. Se nós chegamos ali caídos sem informação sobre o local, nós olhamos para aqueles castanheiros em formas de varas, aqueles castanheiros para nós, enquanto biólogos, ok, são castanheiros que já foram cortados imensas vezes, provavelmente eram para a produção de madeira, ou afinal não, eram castanheiros que sobraram deste último corte, depois do abandono que houve destas culturas. Pronto, procedeu-se ao corte de castanheiros e ali não sobrou ainda nenhum castanheiro assim, como nós gostamos de chamar, monumental. Portanto, esta informação vem-nos ajudar a perceber como é que evoluiu a paisagem, porque uma coisa é os locais dizerem existia aqui, existia acolá, nós tomamos essas informações, claro, mas algumas delas às vezes podem não estar bem corretas, e esta documentação vem ajudar a perceber mais como é que se montou essa paisagem. Isto aqui é uma pequena imagem aérea que espero que dê para perceber a diferença entre paisagem que se nota ali na zona da Alegria. Por isso é que este levantamento é importante para percebermos também como é que devemos de montar este puzzle de evolução da paisagem. Do lado esquerdo é o lado mais virado para o mar, a amarelo é a área onde se encontra a biorreserva e as imediações. Para o lado esquerdo é poente e para o lado direito é nascente. Do lado direito, uma parte dominantemente florestal, neste momento com plantações de eucalipto, já não há de pinheiro, também existia antigamente, mas de eucalipto, predominantemente agora, e do lado esquerdo ainda existem algumas vinhas, existem algumas clareiras ainda, existem alguns olivais. Portanto, para nós, enquanto biólogos, fica difícil perceber porque é que de um lado é uma coisa e do outro lado é outra. E esta documentação que a Margarida tem descoberto vem-nos ajudar a perceber as dinâmicas do local. E isto facilita-nos imenso o trabalho quando estamos a lidar com o restauro ambiental. Acaba por se levantar imensa informação, acaba-se por redescobrir imensa informação que depois nos faz querer ir mais além e divulgar esta informação, porque do que é descoberto, nós, enquanto biólogos, infelizmente só vamos tirar proveito de um pouquinho desta informação de evolução da paisagem. E fica toda esta informação, pode ser, dá para construir estas linhas cronológicas da ocupação do território, já muito mais específicas, já não é por povos, é por instituições, entidades, que acho que também tem, para mim também tem o seu valor. Eu, apesar de não fazer parte da área da história, para mim isto tem um interesse fantástico. Eu chegar a um local e poder perceber quem é que ali esteve antes de mim, o que é que eles fizeram na transformação da paisagem, porque aqui está assim e não está de outra maneira. E acho que isto deveria ser partilhado, principalmente havendo tanta informação ali daquele local. Nós temos algumas ideias. Pronto, na Milvoz já produzimos vários guias, mas com a vertente virada para a parte ambiental, que é aquilo que somos biólogos percebemos, desde guias de fauna e flora sobre as espécies que ali ocorrem, como guias de boas práticas de recuperação ambiental e de restauro ecológico. Produzimos sinalética também no local, através da criação de pequenos percursos para dar a conhecer às pessoas o que é que estão a observar naquele local. E por que não adaptar isto também a esta informação? Fazer quase um percurso associado ambiental e cultural ao mesmo tempo. Ou por que não fazer também um centro interpretativo um pouco diferente do habitual? Porque há muitos centros interpretativos da parte ambiental, mas que é só para a parte ambiental, não vai fazer atividades ambientais, porque não produzir cartazes, fazer exposições, algo mais relacionadas com a cultura ali do local e com esta evolução. Poderia ser, do meu ponto de vista, também é extremamente interessante. Esta é uma imagem da antiga casa dos padres que ficavam em Almalaguês, que eram responsáveis por aquela zona da paróquia. Hoje em dia está um pouco já a cair, ainda não está bem a cair, mas era uma das nossas coisas, as nossas ideias iniciais na Milvoz era recuperar até este centro, e na altura não imaginávamos que esta casa tivesse essa ligação à parte religiosa, apesar de faz todo o sentido. A Senhora da Alegria era ali que passava a Romaria, tem a capela no topo da serra, mas antes, para nós biólogos isto é uma coisa nova, também estamos agora a aprender a redescobrir e a integrar na nossa gestão das biorreservas. E acho que
tem sido valiosíssima esta informação que tem sido descoberta. É importante uma referência a todas as pessoas que colaboraram para este específico que temos aqui. Os agradecimentos estendem também para as outras pessoas. Trabalho de muitas pessoas. Este trabalho está a ser feito também a partir agora de setembro, do doutoramento em Geografia, da minha parte, precisamente para alargar um bocadinho a revisão e trazer a gestão do território, portanto, na parte de Geografia e Física, o orientador é o professor Dr. Alberto Figueiredo, professor de Geografia, não letras. Ele hoje não pode aqui estar presente, por questão de familiar. E tenho a agradecer a estas pessoas especificamente para o que nós mostramos hoje aqui. Sem elas, esta é uma cadeia, não era possível. Um outro cofundador também da Milvoz, de alguém bastante ativo, não vou estar aqui, mas normal, mas temos aqui algumas outras pessoas, o Pedro, aqui também o Mário, também o incansável incansável, cansa-se, mas é alguém muito importante também para o que hoje conseguimos ver na Bioreserva. E todo o grupo de cuidadores, nós temos aqui presente também o professor que ali está. O meu agradecimento realmente a todos e gostávamos também de fazer depois um convite no final, depois eu penso se calhar falar um bocadinho mais disso, da vossa participação. Não é? E quero deixar um agradecimento de terem vindo aqui em um dia de calor e é o que eu tenho outras coisas também para fazer, muito obrigada. Mas todas as questões que quiserem colocar e vamos responder. Ao que não podemos responder, diremos que não podemos responder, faremos o nosso tempo. Mas nos próximos tempos, depois, haverá notícias. É importante este tipo de trabalho, pois a intenção também do trabalho, nesta vertente do doutoramento, não do doutoramento em si, mas de cá portas depois para criar também modelos de gestão de microreservas e ordenamento do território e usar o estudo de história ambiental ou dinâmicas ecológicas da paisagem para nos ajudar a gerir melhor o espaço. E não o da Atlântico e do Mediterrâneo especificamente. Daí essa importância também de aproximar a comunidade, a sociedade, para estes temas, porque os rios que existem em Portugal já não têm este tipo de ecossistema. Não é? Portanto, as barragens terminaram com isso. O que nos separou foram estes ribeiros. E estes ribeiros, como estamos a ver, é um mundo. Ou pode ser um mundo. Não uma tentativa de vamos guardar, vamos estar a conservar no sentido tradicional. Temos que fazer. Não. Qual é a importância deles para a sociedade, para o bem-estar da humanidade? Da humanidade e dos seres vivos. É isso que é o foco. Porque podemos muito bem viver com monoculturas durante um tempo. Mas nós temos visto que não é assim que funciona. Mas estes pequeninos espaços são relíquias e pronto, os braços, pernas, boa vontade também. E obrigada pelo vosso interesse. Muito obrigada, Margarida. Como viram, foi realmente uma conferência muito interessante. Não publicitada, aqui na crise. Nós estamos aqui ao serviço, não é? Mas por esse belíssimo trabalho de gestão, em persistência, e como dizia o Zé, venham mais 5, que venham mais 5, mais 25, mais 55, quantas mais pessoas vierem para ajudar a preservar o pequeno nosso, acho que é muito importante. Bom, vamos inaugurar aqui o ciclo de perguntas. Eu já começava logo com uma primeira pergunta. Eu penso que a Margarida que disse que pelo menos era para continuar por mais 4 anos. Então, a minha pergunta acendeu-se as luzes. Eu pensei, mas 4 anos por quê? Então, isso está integrado no âmbito, imagino que um projeto maior. Imagino que esse projeto maior tenha essa cronologia, digamos assim,
Ou esse cronograma, não é? Às vezes é para viver uma pessoa um bocadinho. Eu vou pôr aqui que eu gosto muito deste slide. Tem um cronograma, quem quer ver? Tem um cronograma sociais, não é? Essa é a minha primeira pergunta, digamos assim. Sim, isto aqui, nós na Mil Vozes temos vários projetos sempre a ocorrer. Pronto, temos diversas biorreservas, cada uma delas tentamos ter sempre um projeto associado. Aqui o da Mil Vozes, na Senhora da Alegria, era tentar descobrir até onde é que conseguíamos ir para trás no tempo e conseguir perceber que registros é que havia que nos ajudem a entender as alterações da paisagem. A informação é tanta que nos permite não só isso, como muito mais, descobrir muitas coisas culturais que foram ficando até esquecidas em alguns pontos, ou fomos descobrir algo mais peculiar em relação às situações. Mas pronto, o nosso objetivo final é sempre é para isso que fundámos a associação, apesar de estarmos todos ainda em regime de voluntariado. O nosso objetivo é restaurar estes ecossistemas, mas nós temos uma vertente diferente, que é preservar o que ainda está bom antes de começarmos a iniciar a restauro de zonas más. Tentamos sempre promover ou descobrir algo relacionado que nos permita ligar à população local. Muitos destes sítios que ainda estão bem preservados, estas matas, como eles chamam a Mata da Senhora da Alegria, este é o exemplo idílico, porque tem todo um património riquíssimo e vastíssimo ali associado. Isso já não acontece para algumas das nossas outras biorreservas. Mas esta é a situação idílica em que conseguimos unir aqui a preservação do património cultural e ambiental. Temos projetos normalmente mais direcionados para a parte ambiental, mas este aqui decidimos focar e mudar até um pouco o rumo, ir à descoberta do que é que realmente existe e até onde é que conseguimos ir, de forma a envolvermos também as populações nos nossos projetos, porque não faz sentido estarmos a criar este tipo, que nós dizemos, de micro-reservas, sem haver uma aceitação local, sem haver um interesse local também de as preservar. Porque as pessoas locais são o maior agente na conservação do espaço natural. Isso é um exemplo, isso é mais que exemplo em Portugal, que nós vemos os nossos parques tão grandes que eles são e estão abandonados completamente, porque não deixam as populações locais usufruir do próprio espaço. Nós temos aqui outra vertente e pronto, estamos a tentar descobrir até onde é que conseguimos ir do património cultural, porque isto agora é quase que um desafio. Nós vamos descobrindo e queremos mais. E a Margarida tem sido incansável nessa parte e já tem descoberto muitas coisas que nós nem nunca fazíamos ideia, ou que mesmo os locais faziam ideia, mas afinal conseguimos ir muito mais longe, ir muito mais ao pormenor e tornar isto aqui num projeto muito mais grandioso. Nós temos na nossa página, no nosso site, em milvozes.pt, todos estes projetos. Porque a menina lá não está, pronto, já é a primeira vez que estamos a divulgar até este projeto assim em público, mas estará para breve até tentarmos arranjar possível financiamento ou algo que permita realmente acelerarmos este processo. A Margarida estava a dizer que vamos estar pelo menos 4 anos a tentar fazer algo palpável, mais palpável, para dinamizar aqui este projeto, mas quanto mais depressa conseguirmos, melhor, porque acho que esta informação deve sair para o público, deve ser algo que as pessoas possam aproveitar e servir até como um possível modelo de gestão e de união para estes dois patrimónios, que às vezes andam muito separados, mas, na nossa opinião, devem andar sempre juntos. Depois também está associado a parte do doutoramento em geografia, ser 4 anos. Mas, enfim, está alimentado por essa via. Mas não significa que hoje, a minha parte, eu costumo dizer, na minha voz, enquanto eu for viva, existem 4 biorreservas atualmente. A minha intenção é ficar chegadas. Sim, felizmente 2 são muito perto. Pronto, uma da outra, poupa um bocadinho. Portanto, suponho que a intenção também é divulgar o sítio de alguns hotéis, ou mapa, ou os geógrafos. Mas isso foi feito com... Eu não sei, pode ser que há algumas coisas possíveis. Mas foi feito. Felizmente, escrevendo no Google Mil Vozes, a Senhora da Alegria, vão lá descobrem rapidamente onde é que é o sítio.
Se calhar também, mas foi alguma coisa Não, que... eu fico Mas há alguma razão para não aparecer aqui? Sim, há determinadas coisas que aqui não se Mas isso nem está em reserva. porque não, é possibilidade e sim, tem noção disso. Mas determinadamente aqui também não estamos determinadas espécies, em especial porque não sabemos a que público é que estas coisas chegam. E infelizmente acontece, e já aconteceram coisas muito violentas também, em outros espaços de Portugal, que há pessoas com intenções menos dignas e que causam determinados problemas. Então, quem realmente tem interesse, vai ao local, realmente. Então, procura-se ver só por esta questão. Ou seja, então posso depreender que nesse momento não é assim estrategicamente interessante para o vosso fazer grande divulgação dessa. Não, isto pode ser feito. Agora, por exemplo, essas localizações específicas ou determinadas espécies que existem, têm, pronto, às Há um vezes, tipo de proteção ainda por trás, até que se tem uma estrutura ou uma infraestrutura. Nós temos algumas, ali na Senhora da Alegria é muito peculiar do ponto de vista ambiental e das espécies que lá ocorrem. Portanto, a divulgação do local onde é a biorreserva está no Google Maps, facilmente encontram, na nossa página também facilmente encontram. Localizações de espécies mais específicas, nós temos lá espécies em risco de extinção, mas que são muito apetecíveis para apanhar, desde orquídeas a cravos. Sim. Nós tentamos fazer atividades regularmente. Em termos de dinamização do espaço, não é? Sim, não nos é possível. Sim, nós fazemos sempre atividades e divulgamos as atividades através das nossas redes, para os nossos associados, através do nosso site. Não nos é possível fazer com muita antecedência essa dinamização da atividade, porque, como mencionámos, somos todos em regime de voluntariado e é quase nos fins de semana livres que temos, que podemos lá ir e podemos fazer essas atividades, sim. Mas também há um espaço, pelas suas características, não dá para levar grandes grupos, tem que ser sempre grupos mais pequenos, até para a segurança das pessoas. E tentamos aqui conjugar aqui os dois mundos. Pronto, mas claro, queremos que as pessoas lá vão, até para conhecer melhor o local, daí estes guias todos nós também já produzimos para a biorreserva. A propriedade dos terrenos é da Milvoz. Sim, nós trabalhamos com esse conceito. Há várias estratégias para conservar estes espaços. Só que, infelizmente, na lei portuguesa, tudo o que tenha que ser classificado como área protegida, normalmente está associada às autoridades nacionais, neste caso o ICNF. Para denominar, por exemplo, não podemos utilizar certas nomenclaturas, daí o nome biorreserva. Nós não podemos chamar reserva natural, não lhe podemos chamar parque natural, não lhe podemos chamar parque biológico, porque essas nomenclaturas têm todas um suporte legal em que tem que ser o ICNF, tem que ser a entidade estatal a tomar conta dessas áreas. É o que nós não queremos, porque a gente tem muito amor a estas áreas. Daí nós utilizarmos este conceito de micro-reservas e biorreservas. Podemos sim, no futuro, e estamos a trabalhar para isso, propriedades que façam parte de um projeto, neste caso é o projeto da biorreserva Senhora da Alegria, podem no futuro ser classificadas como áreas protegidas privadas. Agora já há legislação, por força mais europeia do que nacional, que permite essa classificação. Já temos algumas muito conhecidas e noutra dimensão que nós não temos ainda a possibilidade de ter, como a reserva da Faia Brava, a reserva do Amieiro lá para baixo, para a Costa Vicentina. Já há várias áreas com este estatuto. É algo que estamos a explorar agora e isto vem até a ajudar a preservar também um pouco este património cultural que aqui está agora compilado e associar aqui os dois e trazer uma vertente nova também para estas áreas protegidas, que normalmente estão só viradas para a parte natural e para a conservação dos ecossistemas, e assim envolver os dois um pouco. Isso é-nos possível enquanto entidade privada e podemos propor esse projeto e na mesma obter a classificação futura da área protegida. Só que essa classificação de áreas privadas protegidas tem que ser dada também à autoridade nacional. De momento acho que ainda não se justificará, por assim dizer, apesar de já lá existirem espécies prioritárias de conservação, que se calhar nem existem muito, nem no Parque Nacional dos Gerês, algumas delas existem, mas é algo que estamos a explorar
para esse fim. Temos um psicólogo, pode seguir. Só primeiro de tudo, quem conhece o sítio pode ver, ir à capital da senhora Almeida, que, na minha opinião, é um dos sítios mais bonitos que eu consigo. E é fácil, pode-se chegar em casa da Capela Excelência. Sim, sim. Eu estive muito ligado aos projetos da Malaguês e quando vim para cá, há 2 ou 4 anos, nós programamos uma freguesia do conceito que eu tinha, fui surpreendido pela presença relevante de cheio de Malaguês, de secretário de Malaguês, naquelas condições. Iam lá, estavam lá, já sabiam do caso do mundo. Isto volta-me a colocar o problema que eu escrevi na parte da vertente cultural, fosse tentar nas condições, que é este. Porquê a tecelagem da nova Malaguês teve a importância que teve, infelizmente a impressão está a cair, como é que ela surge no aspecto cultural seria extremamente relevante fazer um desvio ou alargar um bocadinho o âmbito e encontrar resposta para esta. Não encontro. E até foi aí, a partir da selagem do Ninho, que isto tudo começou. E a minha curiosidade foi ver mesmo a planta do Ninho e, com anos antes associada à selagem, à Malaguês, eu comecei a questionar-me e também os questionei. Tinham alguma referência, uma vez que conversavam com a população. Uma resposta não me satisfez, eu realmente comecei a procurar o que é que existia. E fui recuando. Até ao momento, o mais antigo que encontrei, que não significa foi do século XVI. E a tecelagem de Almalaguês, uma coisa muito curiosa, é que difere de outras regiões que depois, já no século XIX, mudaram o vinho para o algodão, é que Almalaguês procuraram sempre manter o vinho e por ser o que já vinha sendo feito. E não quiseram fazer essa mudança. É importante também referir que e agora em relação ao vinho, sim, mas era ainda que tinha aqui. Sim, mas o facto de Almalaguês também, eles não mexeram. Sim, mas o facto de ser um sítio, hoje é fácil acesso, mas mesmo na documentação também parece mais antiga, que era um espaço de difícil acesso. Não existiam, por exemplo, estradas e caminhos, são coisas muito recentes. Portanto, recentes, às vezes, século XIX ou já do século XX. Não existiam, eram mesmo um nicho, e é curioso também, e isso ficou-se claramente na bibliografia que já existe sobre determinados assuntos que aqui falámos, esta zona de Almalaguês, Beira, Montfort, Rosa, ninguém fala, mas pensa assim, um vazio. Param, fazem uma limitação ali, chegam também a Sernás, estando muito, depois dão um salto, Lausanne, também parece que ainda muita coisa, e depois também aqui no Alvigo, e depois novamente Japonês, né? Dá ali um vazio de coisas de história local. E nessas épocas mais atrás, mesmo se falava, estamos aqui muito isolados, temos aqui caminhos, e estamos em caminho, isso já é comum. Então, isso trouxe também a própria população em si, queria manter, pronto, vivia, era a sua vida como se não existisse mais nada à volta, portanto, ainda tinham as suas tradições. Mesmo os teatros, os antigos, isso tudo, mas tem a ver com essa ocupação. Hoje, quando vamos ao espaço, é fácil ser que temos carro, mas também, se não formos para outro estrada, temos que andar também às voltinhas. É? Parece perto, mas não é assim tão perto, temos que pensar sobre os tratados. Portanto, essas referências ao Lingo, depois podemos fazer a sequência, mas mesmo já da nova, da indústria e tudo, a Malaguês manteve sempre essa ligação ao Lingo. E existem também alguns estudantes de língua, ainda que se estavam na Belzémica, se tem alguns lugares da Santa Sul,
Sim, e há algo que ainda está muito ativo, tem trabalhado localmente, pronto, nós estamos da parte ambiental, temos parte do projeto, mas estamos aqui da área ambiental, não é toda a nossa especialização, esta parte cultural, e até era um insulto para as pessoas nós chegarmos e começarmos a dar palpites sequer sobre o que é que, sobre a parte cultural. Existem ainda imensas associações também locais que trabalham tanto a parte do folclore etnográfico como da parte da tecelagem. Infelizmente tem sido algo que tem sido muito ativo e temos aprendido bastante e basta uma pequena pesquisa. Até ultimamente tem havido imensos eventos, imensas festas onde têm estado presentes. É aqui pertinho de Coimbra, certamente haverão mais para breve. Também um pequeno pulo. É pertinho, mas fica muito longe. Sim, demora-se um bocadinho a lá chegar por curvas e entre curvas, mas vale sempre a pena a viagem, mesmo estarmos no meio de tanto de Almalaguês como de Torre de Beira, sentimos que não estamos em Coimbra. Parece que andámos um bocadinho para trás no tempo e que se manteve ali um espaço muito, como a Margarida estava a dizer, não isolado, mas tem a sua própria cultura distinta do resto da envolvente, e isso é muito bom, principalmente da parte ambiental. Para quem gosta de fazer passeios, assim ao ar livre, ir a Torre de Beira, ir a Almalaguês, é uma aposta ganha, porque Rio de Galinhas também. É algo que vale mesmo muito a pena, porque nós já lá estamos desde 2019, né? Conhecemos a parte ambiental, conhecemos muito bem o território, e não só ali, como temos a felicidade de conhecer para quase todo o concelho de Coimbra. Poucas pessoas conhecerão o território do ponto de vista natural, como a Mil Voz, como as pessoas que estão na Mil Voz. E o sul de Coimbra destaca-se muito do resto do concelho, principalmente da parte oeste, que está muito degradada. E quando dizemos degradada, é do ponto de vista ecossistemas, do ponto de vista natural, sim. Mas deixo-vos esse desafio de irem visitar, participarem não só nas atividades culturais que vão sendo dinamizadas nas povoações, nas imediações da biorreserva, como irem à própria biorreserva, participarem das nossas atividades e ajudarem também a divulgar e a promover toda esta cultura, este património que ali está associado ao local. Porque vale muito a pena. Assim que conhecem, é o que eu costumo dizer, eu não conhecia, mas eu neste momento passo lá mais tempo às vezes do que em casa, e ainda bem que lá estou, porque eu adoro aquele local. É simplesmente fantástico. Sinto-me lá em casa. Pronto. Espero ter respondido à questão. Estou a dizer que respondi. Sim. Do ponto de vista da tecelagem, não somos os melhores para responder, mas não falta. Mas em si, como é muito impacto cultural, e é uma coisa que fiquei espantada, foi ver a saída de gente de Almalaguês até sítios que no século XIX e século XVIII eram longe, muito longe. Eles iam, ficavam, dormiam lá, recolhiam as encomendas, recolhiam os materiais de investigação e regressavam 2 dias depois. Está documentado. Consegui. Isto é uma Sim. E depois vamos ver. E é uma coisa que eu fiquei surpreendido. Sinceramente, eu conheci bem ao português, mas não sabia esta vertente de eles expandirem a sua intervenção assim. Não era só isso, era a sua maneira, a sua forma de subsistir, até tão longe, naquela época, como seria uma vida. Sim. Está bonito, escrito e bonito. Mas vamos ver o que é que aparece. Por exemplo, para o século XIX, ainda tem muito pouca documentação. Não dá para ver tudo, não é? Pois, mas pronto, deve ser. Mas certamente vão aparecer coisas. Temos mais uma pergunta? Sim, por favor. Obrigada pela apresentação da Biorreserva. A minha pergunta, ela tem relação com o ecoturismo. Eu gostaria de saber se tem custo associado para essa visita monitorada à biorreserva, qual é a distância, dificuldade, dificuldade no sentido, né, de inclinação do território, e gostaria também de saber se esse projeto, né, da Voz,
pretende também fazer um centro de acolhimento a esse visitante. Sim, ora bem. Nós fazemos visitas guiadas ao espaço, claro. Tendo nós uma ONGA, onde uma associação ainda por cima sem fins lucrativos, tentamos alocar sempre um dia em que alguém esteja disponível, da nossa equipa, para lá ir ao local e dessa forma não termos que cobrar ou pagar alguém para estar com as pessoas nesse momento, até porque nós acompanhamos, a nossa equipa acompanha aquilo já há 5 anos, em termos de dinâmicas do espaço não é fácil às vezes transmitir a informação e dar quase um roteiro de guia para quem lá tivesse que ir, acaba sempre por se perder um pouco daquela que é a experiência que nós queremos que as pessoas tenham que lá vão. Portanto, tentamos estar sempre alguém da nossa equipa de forma a também não cobrarmos esta visita. Quando as pessoas vão visitar o local, fazemos sempre questão de serem grupos pequenos, porque não só o caminho é extremamente declivoso, apesar de agora, felizmente, graças já à empresa da Fluema, que é uma empresa de material sinalético que tem ajudado imenso a Milvoz na transmissão do que é sinalética e segurança de percursos, que nos tem apoiado, de forma a também as pessoas poderem visitar com mais segurança aquele local. Nós, quando chegámos ao local, aquilo, a encosta é tão declivosa que aquilo eram escorregas de lama, não havia degraus. Apesar de ser um antigo caminho da Romaria, em algumas zonas ainda há degraus escavados na pedra, que as pessoas usavam para subir. Grande parte do terreno nós tivemos que recuperar, fazermos nós novos degraus, através de materiais que haviam no sítio. Já existe este caminho, mas as pessoas tenham um pouco mais dificuldade a fazer descidas e subidas. É um caminho um pouco complicado. Nós verificamos às vezes que os degraus eles não sabiam, ou tinham pernas muito grandes, ou tinham a régua estragada, porque não têm o mesmo tamanho, uns são enormes, outros são mais pequenos, é uma complicação para subir e para descer, para quem tem mais dificuldade. Pronto. Eu não posso queixar, tenho as pernas grandes, para mim são degraus normais, mas muitas das pessoas às vezes queixam-se que é muito declivoso e que não havia muita segurança. Agora já há essa segurança, apesar de continuar a ser difícil o acesso a alguns pontos da biorreserva, porque ela felizmente tem se expandido. Em termos de... Nós tentamos fazer as visitas à borda, claro, o único financiamento que a associação tem que permita fazer isso é através dos associados, e é isso, são os associados que apoiam os nossos projetos, basicamente. Se quiserem estar a apoiar projetos como estes, a recuperação desta informação, a futura criação destes percursos centro interpretativos, nós trabalhamos também com crowdfundings, muitas vezes, em que propomos um projeto ao público e o público faz dentro dos seus limites, uma pequena doação, e depois o somatório de tudo dá para implementarmos projetos como a expansão da biorreserva, para a aquisição de novos terrenos, a recuperação de possíveis centros interpretativos, que é uma das coisas que nós temos em mente, já estamos a desenvolver há algum tempo, mas que pronto, não é de todo a nossa prioridade, porque a nossa missão é preservar e conservar estes espaços, e recuperar este património acima de tudo. Pronto, todo o resto é quase secundário, apesar de nos dar às vezes muita vontade de o fazer. Portanto, se quiserem apoiar estes projetos e saberem quando é que nós fazemos atividades mais regularmente, pois também fazemos atividades dedicadas mais também para os sócios, muitas vezes, porque são eles que nos mantêm aqui a fazer este trabalho. Podem fazer-se associados a Milvoz, dar uma contribuição ao Milvoz dentro dos possíveis, porque é isso que ajuda a manter e a continuar estes projetos. Não é propriamente uma pergunta, mas é... Sim, entretanto... Eu não me esqueço de valorizar e admiro imenso o Milvoz, admiro imenso o trabalho que está a ser feito em tão pouco tempo. Acho que este casamento, o aspecto ambiental, com a história, com a cultura, é extremamente inteligente, extremamente pertinente, muito necessário. É muito engraçado ver o Sr. Belmiro satisfeito pelo interesse que as nossas perguntas suscitam. Eu tenho um colega que agora um curso de turismo natureza e aventura. Eu tenho um colega que é da Almalaguete, que esteve lá numa visita, com o outro Pedro também. Nota-se que aquela gente dali, eu tenho essa sensação, não posso dizer que tem um carinho pela sua cultura, pela sua história. Este rapaz que eu estou a falar era muito novo, mas os antepassados dele já há muito tempo lá estão.
E eu acho que este casamento é muito interessante, muito importante e muito necessário, porque, de facto, e é muito bonito ver o entusiasmo da Margarida a procurar estas coisas, e é muito bonito ver o entusiasmo do Pedro e do Manuel de uma outra vertente ambiental a perceberem o interesse e a pertinência disto. Eu acho que é, e cada vez mais na nossa sociedade, acho que isto é muito importante, de facto, porque as coisas estão ligadas, não estão separadas, e às vezes, e lá está, e o interesse de algumas pessoas manifestar, mas onde é que é? E até um bocadinho de secretismo quase nisto. Eu acho que nós temos que ir à procura e sentirmos pertencendo àquilo. Não é que aquilo nos pertence, é que pertencemos àquilo. Pertencemos à mãe natureza. E se lá formos e se perdermos tempo, que é um tempo ganho, para pararmos, para estarmos, irmos outra vez. Se calhar quando ouvimos falar disto e lá vamos, se calhar vamos ficar desiludidos, nós não temos assim um humor muito. Isto afinal é aquele. Pois é, mas é porque nós não paramos nisto. Nós não nos sentamos, nós não ficamos, nós não esperamos que os animais venham ter connosco. E é bom ir 2, 3, 4 vezes seguidas e sentarmos e ficarmos e ver o que é que vem daí. Criarmos esse espaço mental em nós para termos disponibilidade para isso. Vamos querer voltar. Sim, temos que depois ver-se a regeneração. Quando há invasoras são removidas, ver-se coisas pequeninas e o crescimento, acompanhar, nós humanos, portanto, queremos ver o resultado das nossas ações. Temos muito isto, não faz parte de tudo. E ver realmente que o empenho e a dedicação que se tem dá frutos e são frutos bons para todos, para a sociedade toda, que estão de trabalho para a sociedade. Sim, eu, como disse há bocado, a Senhora da Alegria é um local idílico para este tipo de coisas. Eu vou agora falar um pouco da parte do que toca mais à parte ambiental da associação. Pronto, nós, apesar de termos ainda 5 anos, estamos a fazer 5 anos agora em 2024, o trabalho que temos envolvido, apesar de ser todo em voluntariado, já somos tidos como referência por outros projetos ambientais e outras associações da mesma área e muito mais antigas, com muito mais membros e muito mais trabalho realizado do que nós, e nós sermos chamados quase para a mesma mesa, a pedirem-nos opiniões, a pedirem-nos tudo mais sobre o que é que nós aqui fazemos, como é que nós chegamos em tão pouco tempo, conseguimos ter tanta área preservada, tantos cidadãos envolvidos, tanto património protegido. É algo muito bom e que não era possível se não fosse também aqui um pouco este projeto da Senhora da Alegria. Nós temos outras áreas onde isto não é possível, temos áreas maiores para a conservação da natureza, áreas mais longe, mais acessíveis, menos acessíveis. Aqui a Senhora da Alegria junta isto tudo e permite-nos usarmos isto como, está-me a faltar a palavra, um beacon, como um foco do que pode ser como um farol de exemplo para o que deve ser feito para este conceito de micro-reservas. A Milvós tem sido pioneira nesta parte, na reimplementação, portanto, não fomos nós que inventámos isso, as micro-reservas, nem sequer já é algo muito antigo, mas que foi ficando esquecido, nós recuperámos para Portugal este conceito de pequenas áreas e o quão importantes elas podem ser para a preservação da natureza e para a preservação do património que está associado. Temos tido contacto não só em Almalaguês, como também no Polo de Arzila, das populações locais, pronto, que nos têm até, acabam por incentivar e a manter viva a luta ali pelo local e pela preservação do património. Mas já ser um projeto de referência, os projetos de Milvós já serem um projeto de referência a nível nacional, já é algo muito bom e que nós, quando começámos isto, nem sequer pensávamos as dimensões que isto podia atingir, não é? Portanto, e todas estas instituições, que depois, quando digo instituições, estou a falar já de associações super bem estabelecidas e conhecidas já do público geral, Zero, LPN, Quercus, o próprio CNF, outras instituições governamentais, que chegam à pequena área da Senhora da Alegria e ficam fascinados como é que é possível haver tanta coisa ali num pequeno espaço, não é? Eles muitas das vezes a brincar dizem-nos que saem lá com inveja, que não deviam lá ter ido porque agora vão voltar para as áreas que sempre trataram e que
aquilo agora já não lhes serve, querem uma coisa como a Senhora da Alegria. Portanto, é uma coisa que é mesmo... Foi sorte, não, nós caímos ali sem noção de conhecíamos o local e a relíquia que ele era. Hoje em dia, para nós que o conhecíamos, já o conhecemos para aí há mais de 10 anos, já está completamente diferente, para melhor até, mas conhecemos a área abandonada, por assim dizer, coberta de silvado, coberta de espécies invasoras, que nós estamos agora a trabalhar para as remover, e ver ao longo do tempo o que nós tivemos de fazer e os resultados que eles têm dado em tão pouco tempo, porque 5 anos para estas coisas não é nada, é algo que nos deixa com vontade até de partilhar mais o projeto, porque afinal é possível, isto pode ser uma maneira de utilizar e recuperarmos estas áreas. E partilhamos tudo isso, tentamos partilhar ao máximo nas nossas redes sociais, no nosso site, nas newsletters com os nossos associados, todas as nossas redes nós tentamos divulgar isto ao máximo e é um projeto que, pelo menos da Senhora da Alegria, vale muito a pena irem conhecer, visitar, estar lá e aprenderem o que tem sido feito e o que pode vir a ser feito, o potencial inerte que ali está naquele pequeno espaço. Muito obrigada, Pedro. 7h30. Muito obrigada. Não, E quero desenvolver que as pessoas têm essa garra e essa vontade de, à margem, não é? Daquilo que é a nossa sociedade e da nossa política e dos nossos meios oficiais, não é? Para vingar esse projeto e cuidar da sustentabilidade que eles precisam. Agora, claro, de modo a sustentabilidade, mas ela já foi, pela natureza, ela já foi sempre necessária, esta já tem escrito. Portanto, esse foi o nosso último programa. Para o ano, já estamos a preparar o programa, já estamos a comunicar com as pessoas, vamos continuar a manter essas temáticas associadas à Coimbra, agora um bocadinho o leque, mas sempre com essa perspectiva, não é? De que nós temos melhor e mantermos fiéis àquilo que é a essência do conversas abertas. Portanto, brevemente vamos ter novidades sobre quem será o leque, não é? Vamos discutir esse leque dos palestrantes do próximo. Obrigada por vocês todos e vamos às férias de verão, vamos às férias de verão. Deixa eu só acrescentar mais um. Antes de ir embora, caso queiram colaborar de alguma forma, ou nós sócios temos aqui, nós os trouxemos, é só... Eu vou aproveitar as palavras, estás a dizer, o quão rico é Coimbra. Eu falo da parte do ponto de vista dos ecossistemas e do ambiente. O Concelho de Coimbra é algo que ainda se não é o concelho mais rico do ponto de vista do património natural que existe, em Portugal não anda longe. E infelizmente o que está a ser feito com ele, a Senhora da Alegria, é apenas um dos exemplos das dezenas, não vou dizer centenas, das dezenas de locais que poderiam ser e que têm o potencial para serem como a Senhora da Alegria. E o que está a ser feito com este património é um ultraje, muitas das vezes, apesar dos responsáveis saberem que ele lá está e que existe. E até a Milvoz está nesta luta de proteção deste património, não é? Os seus valores, não desistimos. Um sítio semelhante, apesar do habitat ser completamente diferente, mas semelhante do ponto de vista de valor ambiental, está agora a ser destruído, ali em Souzelas, na Serra de Brasfemos, pela Câmara de Coimbra, autorizou a destruição do local. Isso não é o local mais importante de Portugal do ponto de vista de biodiversidade de plantas, pelas raridades que lá existem, pelos diferentes habitats que lá existem, não anda longe. E é um ultraje estarmos a deixar estes sítios serem destruídos quando são sítios com este potencial que a Senhora da Alegria tem. A Senhora da Alegria, nós chegámos a tempo, adquirimos o espaço e agora nada destrói aquele espaço se tudo correr bem, se alguma catástrofe pode acontecer que nós não controlamos, é que destruirá este sítio. Estes sítios vão ser destruídos por vontade das próprias entidades responsáveis pela gestão do património. Nós temos neste momento uma petição para apresentarmos à Câmara de Coimbra para impedir a destruição do local que está a ser destruído e de outros mais. Que puderem passar no nosso site e assinar a petição,
é um pequeno gesto, mas que um gesto é uma coisa, 1000 gestos, 2000 já são outra, e tem outra força. E nós estamos aqui para dar voz à população e é para isso que aqui estamos. Se puderem contribuir para a preservação, para a possível conservação do local, agradecia-vos. Tem lá um manifesto que nós escrevemos acerca do local, que podem ler e informar-se sobre a situação. Muito obrigada.